A Tesla do Elon Musk chama atenção por ser uma empresa de carros elétricos. Mas não é só isso, dá uma olhada nesse sistema de navegação. É perfeito, parece um avião viajando por instrumentos. Como é que o cérebro humano chegou nesse nível de sofisticação? Puxa uma cadeira, senta aí. Eu sou o Danilo Moreira. Vocês são muito bem-vindos ao Copo Talher. Vocês viram aí essas imagens, cara? Você viu esse GPS? Eu tive o prazer de andar aí num Tesla da empresa aí do milionário sul-africano Elon Musk. E que GPS é esse? Ele mostra, além dos carros ao redor, mostra se esse carro é um caminhão ou um ônibus, mostra pedestre, mostra até se tem cone. É muita evolução. E na mesma viagem que eu consegui andar aí nesse Tesla, eu também tive o prazer de ver o lançamento de um foguete aí da Starlink, né, de um foguete levando satélites lá para a linha de satélites do Elon Musk, mais uma vez. E ele não é o único milionário que trabalha aí fora da Terra, né, que tem experimentos fora do planeta Terra. E tem muita gente que mostra como a humanidade evoluiu muito do ponto de vista da sua inteligência, sua cabeça. Agora, as pessoas costumam acreditar que isso é um fenômeno mais moderno. Internet, tudo isso fez a coisa crescer e acelerar. Mas muito antes da gente ter uma tecnologia desenvolvida, quando a nossa tecnologia ainda era bem primitiva, a gente já conseguia fazer coisas bem interessantes. Experimentos muito interessantes que mostram que o nosso cérebro se desenvolveu e não foi por causa da tecnologia. A tecnologia é que se desenvolveu por causa da nossa mente. Olha aí esse exemplo do pêndulo de Foucault. Mas eu não estou falando do Michel Foucault, aquele pervertido, mal intencionado que via estruturas de opressão em tudo na sociedade. Eu estou falando de um cientista de verdade, o físico Jean Bernard Léon Foucault, que demonstrou em 1851 que a Terra rotacionava em torno do próprio eixo. Nessa versão mais moderna, que vocês veem aí na imagem, tem um anel magnético no teto, onde o pêndulo metálico está preso. Esse magnetismo mantém esse pêndulo sempre em movimento, porém sem influenciar sua direção, que permanece constante. De tempos em tempos, o pêndulo derruba um pino no chão, mas não é o pêndulo que muda seu rumo, e sim os pinos que se colocam em rota de colisão com o pêndulo, uma vez que a Terra está girando, e os levam para a linha imutável de movimento do pêndulo. Então a gente não precisa de tecnologia para ser brilhante. É a nossa sapiência que faz a tecnologia evoluir. E como nossos cérebros chegaram nesse nível de desenvolvimento? Uma maneira bem simples da gente pensar nisso é com a evolução da nossa alimentação. A gente começou a comer melhor, a gente começou a cozinhar, né? A gente aprendeu a cozinhar os alimentos e assim teve acesso a mais nutrientes que ajudaram o nosso cérebro a se desenvolver. E a gente acabou passando para frente, né, para gerações futuras, essa melhoria alimentar. Então o cérebro foi evoluindo naturalmente. E foi crescendo também, nosso cérebro foi aumentando muito de tamanho. É claro que depois de um certo tempo ele até diminuiu, porque aí a gente passou a fazer atividades mais específicas, né? A gente segmentou atividades dentro da sociedade, então cada um ficou fazendo uma coisa mais específica ao invés de saber fazer um pouco de tudo. Então o cérebro diminuiu um pouco, mas ainda é um cérebro muito grande. O nosso cérebro é maior, por exemplo, do que alguns dos nossos parentes mais próximos, e isso causou um problema. Por um lado, nos fez mais inteligentes do que chimpanzés, orangotangos, etc. Por outro, botou a nossa cabeça grande demais para o parto, para a gente nascer. Até porque, como nós ficamos eretos, enquanto os nossos primos, os outros primatas desenvolvidos, não, como a gente passou a andar de forma bípede, né? O bipedalismo fez
a pelve feminina diminuir um pouco, estreitar um pouco. E a nossa cabeça grande, isso dificultou muito as coisas. O índice de morte por parto era alto. Então, qual foi a estratégia que a natureza usou? A gente passou a nascer ainda com um longo caminho pela frente para se desenvolver. Enquanto outros animais já nascem praticamente prontos, em poucas horas eles já estão de pé, já estão agarrados. As mães, os chimpanzés, por exemplo, nascem e praticamente imediatamente os filhotinhos já se agarram na mãe para poder subir em árvore, para poder andar com ela por aí. Os nossos bebês nascem completamente dependentes. Então, eles ainda têm que continuar o crescimento do lado de fora da barriga da mãe. E isso possivelmente, né, pelo menos em estudos mais modernos, estão apontando a possibilidade de isso ser uma das grandes causas da nossa inteligência. Porque como nascemos muito dependentes, dependemos de pais mais inteligentes. Então, quanto mais imaturo o filhote, mais esperto o pai e a mãe têm que ser para poder criar essa criança até que ela chegue numa idade em que possa se desenvolver sozinha, possa seguir seu caminho sozinha, possa caçar, possa colher, enfim. Então, o nosso cérebro tomou caminhos curiosos ao longo do tempo. O que importa é que nós nos desenvolvemos, nós seguimos adiante e temos aí inteligência o bastante para fazer o bem para nós e para o planeta que nos serve de lar. O problema é quando as pessoas resolvem usar sua inteligência para coisas erradas. Então, fica do lado certo desse jogo e usa a sua inteligência para salvar o planeta e a humanidade, tá bom? Abraço, a gente se vê.